O filósofo Thomas Hobbes é amplamente conhecido por sua grande obra O Leviatã e sua teoria política contratualista, que expandiu conceitos como estado de natureza, contrato social e a guerra de todos contra todos. Contudo, além dos aspectos mais conhecidos do seu trabalho, pouco foi estudado a respeito da presença da arte em seus escritos. Mas ao analisar a vida de Hobbes, encontramos mais uma característica para defini-lo. Hobbes era um homem literário. Transformou uma ideia de Eurípides em versos latinos. Publicou uma tradução da História da Guerra do Peloponeso de Tucídides, escreveu o prefácio de um romance épico e traduziu Ilíada e Odisseia de Homero. Após essa análise, surgiu uma nova dúvida. Hobbes dedicou parte do seu trabalho à arte. Por quê? Visando responder este questionamento, iniciamos um estudo das obras artísticas que o filósofo tratou. Ele era um grande entusiasta da abordagem histórica que caracterizava Tucídides. Segundo o filósofo, apresentar os efeitos reais de uma guerra é muito mais lucrativo que utilizar verdades fabulosas. Esse julgamento, o peso da escolha pelo assunto da guerra e a força de linguagem presente na escrita de Tucídides dá luz à ideia de Hobbes de que a arte, nesse caso a literatura histórica, precisa instruir. Na ficção, Devine escreveu seu romance épico, possuindo como principal característica a adesão da filosofia política de Thomas Hobbes no enredo. Como resposta, Hobbes escreveu um prefácio, que ficou conhecido como Resposta a Devine, onde ele fez sua primeira análise das características que o poeta deve atribuir aos seus heróis épicos, visando promover consequências positivas no leitor. Aqui, Hobbes expõe a ideia de que o trabalho do poeta é imitar a vida virtuosa, para evitar os vícios dos homens e incliná-los em direção a ações virtuosas e honradas. No prefácio de sua tradução de Ilíada e Odisseia, que ficou conhecido como As Virtudes do Poema Heróico, Hobbes defende que cada parte do poema deve conduzir e ser suficientemente bem disposta na obra para levar ao objetivo do poeta. E esse objetivo não é unicamente enriquecer, instruir ou educar o leitor, mas também gerar prazer. E por enriquecer, Hobbes se refere ao leitor adquirir prudência, justiça e coragem, com o exemplo dos grandes e virtuosos personagens. Como visto até aqui, adquirimos uma primeira base para entender a visão de Hobbes sobre um possível papel da arte na política. A arte como instrumento de prazer e, principalmente, educação. Quando analisamos as impressões que Hobbes possui sobre a arte, principalmente sobre a literatura, vemos inúmeras referências diretas a poetas como Homero, Eurípides, Sófocles e indiretamente a conceitos abordados por filósofos como Aristóteles. Com isso, visando um maior entendimento sobre como Hobbes compreende a estética, retornamos às bases de entendimento da arte, com um foco maior nas abordagens que influenciaram Hobbes. Começamos com um dos primeiros estudos técnicos elaborados sobre a estética, a Poética de Aristóteles. Aristóteles, no início da obra, já nos apresenta um importante conceito, a mímese. A mímese pode ser entendida como a representação de uma coisa ou ação. Por exemplo, atores em cena fazem mímese de ações de homens. E aqui observamos uma primeira influência no Hobbes, pois no texto de resposta a Devine, ele usa o conceito de imitação, no sentido da necessidade dos heróis épicos fazerem mímese de ações e caráter de homens virtuosos. No capítulo 4, Aristóteles aborda como nossos primeiros ensinamentos ocorrem por imitação. A explicação para isso é que, segundo Aristóteles, aprender é prazeroso, e como já citado, a poesia é composta por mímese, logo, a poesia gera ensino e prazer. Mais um ponto que pode ser identificado como semelhante ao pensamento de Hobbes, cujo qual a literatura possui o objetivo de instruir e provocar prazer. No capítulo 6, Aristóteles aborda outro importante conceito, a catarse. Esse termo pode ser entendido como a purificação dos sentimentos gerados pela tragédia, sendo eles o medo e a piedade. Com isso, Aristóteles visa que o homem, ao assistir a mímese, seja estimulado a sentir medo e piedade em descargas de excesso, para quando estiver diante de uma situação real, suas emoções estarem em equilíbrio. Aqui podemos entender a catarse como o maior meio de promover a educação das emoções, sendo possível relacionar com a passagem que Hobbes entende a literatura heróica como tendo o objetivo principal de desviar os homens dos vícios e incliná-los em direção às ações virtuosas. Após essa análise da poética, que gerou um entendimento sobre o papel social que a arte tinha na educação e entretenimento ateniense, é justificável supor uma possível influência que despertou esse interesse de Hobbes pela arte. A partir de agora, a pretensão do trabalho será avançar esse entendimento, percorrendo o caminho histórico que nos levará ao estudo das diferentes recepções estéticas havidas até a sua apropriação por Hobbes, compreendendo assim o papel da arte na teoria política de Thomas Hobbes.